Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui, né? Já com uma grande maioria de pessoas que estão conosco aqui. Você que está no YouTube, você que está aqui no Zoom comigo na sala, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na casa do pastor Edson e Mariene. Estamos só nós aqui, eu, Edson, Mariene e Mabel. Mas tem gente chegando aí, viu? Tem gente meio atrasadinha chegando e está entrando lá pelos fundos da casa para não atrapalhar a nossa transmissão aqui, tá certo? Mas você é muito bem-vindo, você que está com a irmã Ivone, Janira, Kátia, que chegou aqui, né? Ricardo, que está conosco, talvez a esposa esteja conosco também, é um grande prazer. A irmã Ana Maria, que sempre está conosco, irmã Mara, o Luciano e a Heleninha também, que estão conosco aqui. Muito bom, né? Muito bom saber que vocês todos estão. Nós já tivemos o nosso momento de oração, um pouquinho antes, quando nós recebemos o pessoal, recebemos vocês, a gente está fazendo um pouquinho diferente, né? A gente está recebendo as pessoas, depois soltando a nossa vinheta, e aí temos condições de iniciar o nosso estudo. Muito bem, então vamos iniciar de verdade, né? Vamos começar aqui já falando desse momento de introdução em que nós colocamos como tema a atuação de Satanás no caso de Jó. Quer dizer, as ações que Satanás teve no caso de Jó. Vamos falar bastante sobre esse assunto e eu quero que você abra já no livro de Jó, lá no capítulo 1, e nos versículos 18 e 19. Que diz assim, né? Se está abrindo aí, você pode já pegar o seu papel, sua caneta, para fazer suas anotações. Então, vamos ler aí Jó 1, 18 e 19. Vou ler aqui para a gente poder iniciar. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho, em casa do teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Eu só escapei para te trazer esta nova, para te trazer esta notícia. Então você percebe nesse versículo, nessa triste notícia, né, que Jó recebe, que esse é o segundo momento de ataques, digamos assim, que ele está sofrendo, destes 2 momentos de ataques que Jó estava sofrendo. O primeiro momento, em que ele perde ali os seus bens, e o segundo momento, que é exatamente esse agora, em que a casa cai sobre os filhos. O vento, um grande vento, digamos assim, como aconteceu no sul do país, né? Uma espécie de um ciclone, né? Vem direcionado sobre a casa de Jó e cai sobre os filhos que estão ali na casa. Então, Jó já havia perdido os bois, as jumentas, os camelos, os escravos. Você se lembra, né? Desde a última conversa? Ou seja, tudo aquilo que fazia parte das suas posses. Mas, sem dúvida, tudo isso, claro, causou sofrimento e tristeza. Mas tudo isso era, de uma certa forma, suportável, mais suportável, né? Porque não era a sua família. Então, a família fazia parte da vida de Jó, como nós já vimos em outros encontros nossos, em que ele é um homem realizado em família. Você já entendeu que a ideia da família na cultura oriental ela é muito diferente dessa abordagem que nós temos hoje na nossa cultura ocidental, ok? Como nós sabemos, até 4 gerações, e isso você já viu nas nossas conversas anteriores, até 4 gerações podiam conviver nessa grande família, né? Então, veja, assim como o fogo do céu caiu para destruir a fazenda de Jó, agora vem esse tornado, né? Como nós estávamos falando, já aconteceu no sul do país, em outros lugares também, um tufão, um tornado de vento,
e a gente poderia dizer assim, satanicamente orientado, que foi arremessado contra a sua família. E aí eu quero fazer exatamente trazer aqui a palavra, não somente minha, mas daqueles que são estudiosos, que são comentadores, né, do livro de Jó, que diz o seguinte: alguns desses comentaristas acreditam, que há uma base bíblica para afirmar que, em certas circunstâncias, e com permissão de Deus, e nós vamos ver isso mais para o final da nossa conversa de hoje, Satanás ele exerce influência, sim, sobre os fenômenos naturais. Como, por exemplo, esse texto que está relatado aí na sua Bíblia, né? Capítulo 1, versículos 18 e 19, que diz: o vento do deserto. Então, eu quero repetir, mesmo sendo um fenômeno aparentemente natural, inclusive para nós hoje, né? Um tufão, um ciclone, né? E outras coisas mais violentas, mesmo sendo um fenômeno aparentemente natural, parece que não há dúvidas diante do quadro que nós estamos vendo nessa história de Jó, de que Satanás estava, sim, por trás daquela ação, da ação sobre o vento, inclusive. Então, Satanás direciona um forte vento, um tufão, um ciclone, fazendo a casa ruir sobre os filhos de Jó. E eu quero levar você também ao texto de Apocalipse, capítulo 13, você pode abrir sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 13, né? Versículo 13, que, de uma forma semelhante, vai aparecer uma figura maligna que traz fogo do céu. Quando você lê esse texto de Apocalipse 13, 13, você vai ver que ali há um personagem que está trazendo fogo do céu, no período da grande tribulação. Nós vimos isso lá, inclusive, em Apocalipse, né? O que comprova o real poder do mal. E aí eu quero fazer um parênteses com você para você entender o seguinte: tanto na história do Apocalipse, referente ali da grande tribulação, como também na história de Jó, esse fogo que vem do céu, esse vento, esse ciclone, né, que vem no caso do deserto, aqui no caso de Jó, isso confunde as pessoas, porque as pessoas imaginam o quê? Que é uma causa natural. E foi Deus que mandou, foi Deus que enviou. Porque está vindo do céu, principalmente no caso do fogo, né? Então, a pessoa como Elias. Aliás, essa é a ideia que está, só lembrando a história do Apocalipse, né? Essa história aqui é semelhante à história de Elias, que manda fogo vir do céu, lá no episódio do Monte Carmelo. Monte Carmelo, que eu estive agora lá, eu e Vilma estivemos lá na nossa viagem a Jerusalém, estivemos lá próximo, naquela região do Monte Carmelo. Estivemos lá, né? Hoje, é claro que não está mais lá Elias no monte mandando descer fogo do céu, mas a região é a mesma. Então, é exatamente essa ideia. Isso confunde as pessoas, né? E é sobre exatamente esse episódio que a gente vai discutir. Ou seja, o que eu quero trazer para nós com essa palavra? É que esse episódio, tanto de Jó, principalmente no caso de Jó, né, mostra que nós não devemos subestimar as forças malignas. O fato é que o maligno, mesmo de forma limitada, debaixo da soberania de Deus, ele pode sim causar danos físicos e materiais sob certas circunstâncias. Agora, o que eu e você não podemos esquecer, né? Temos isso em conta, levamos no esquecimento, é que, nestas circunstâncias, quem teme a Deus está debaixo da sua proteção. Percebe? Então, dessa maneira, precisamos evitar essa, digamos, presunção de achar que Satanás é um ser inoperante, que não faz mal a ninguém, que não oferece nenhum risco a nenhuma circunstância. E eu quero que você veja comigo, segundo Coríntios 2, 11, você que está comigo no YouTube, você que está comigo na sala Zoom, veja aí, segundo Coríntios, abra sua Bíblia, segundo Coríntios 2, 11, que vai dizer exatamente o seguinte:
o texto lá de Paulo escrevendo, né? E eu quero até compartilhar essa tela com você. Ok? Quero compartilhar aqui com você essa tela, para que você possa ver. Você está vendo aí, né? Lá embaixo, no final, nós temos o texto de Paulo aos Coríntios. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Então, Paulo está levantando exatamente a ideia de que Satanás ele tem as suas artimanhas e que a gente não pode ignorar, a gente não pode deixar, como diz o texto, que ele obtenha vantagens sobre nós dentro desse critério que nós estamos conversando, né? Muito bem. Ainda em Lucas 22, 31, queria que você olhasse comigo aí, Lucas 22, 31, 34, você que está na transmissão, você que está comigo no YouTube, você que está aqui presencialmente, né? Veja que Lucas 22, 31, 34, o que diz esse texto? O texto vai dizer, Simão, Simão, eis que Satanás... Só um detalhe, né? Quem está falando esse texto aqui é Jesus. Jesus chama Pedro, fala assim, Pedrão, olha, vou te dizer um negócio aqui, 2 pontos. Aí ele vai dizer exatamente isso. Lucas 22, 31, você pode abrir sua Bíblia, né? Ele vai dizer, Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. E essa figura da peneira é uma figura muito interessante. Você sabe o que é uma peneira, sim ou não? Sabe o que é uma peneira? É uma bateia, né? Que alguns usam como bateia, como a ideia, né? de uma peneira. E o Senhor Jesus usa essa ideia de que Pedro estaria sendo peneirado, percebe? Como trigo. Jesus usa uma metáfora para explicar para Pedro o que estava sendo requisitado sobre ele. Eu quero que você entenda isso, porque isso aqui não é Roberto Lira falando. Isso aqui é Jesus Cristo dizendo, no Novo Testamento, que Satanás havia requisitado autorização ao Senhor. Você está entendendo a história? Satanás veio ao Senhor e falou, olha, esse teu servo Pedro aí, ele está pisando na bola. E por ele estar pisando na bola, eu requisito autorização sua para peneirá-lo. E aí o texto vai dizer o seguinte, eu, o Senhor Jesus, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se desfaleça, como diz algumas traduções, aqui vai dizer esgote. Tu, pois, e aí vem a palavra que muita gente usa e que eu uso também, tu, pois, quando te converteres, vírgula, fortalece teus irmãos. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Sabe por quê? Há quanto tempo Pedro está andando com Jesus aqui? Aproximadamente 2 anos, quase 2 anos e meio. Ele não é um novato, neófito. Ele está andando com Jesus aproximadamente há quase 2 anos. E o texto, Jesus está dizendo assim, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. O que eu quero dizer com isso? É porque eu quero que você entenda, Satanás é um ser inteligente, que pensa e sabe argumentar. Você vai ver hoje aqui, nesse nosso encontro, alguns argumentos que Satanás usou com Jó. E argumentou com quem? Só uma pergunta. Satanás argumentou alguma coisa com Jó? Alguma vez no texto? Você sabe que não, né? Ele argumentou com quem? Com Deus. Ele argumentou com Deus. Então, eu quero que você entenda isso. Assim como com Pedro, Satanás argumentou com quem? Com Pedro? Argumentou com Jesus. O que eu quero sintetizar com você é que isso vale para nós hoje. Já vou te dando logo o caminho das pedras. Isso vale para nós hoje. Muito bem. Então, com isso, vou interromper o compartilhamento para a gente poder continuar aqui.
Com essas ideias, nós vamos evitar cair no que é chamado de dualismo. Onde, o que é o dualismo? É Deus e Satanás medindo forças um contra o outro e impede a igualdade. Não é assim. Não é desta. O dualismo é equivocado em relação ao que a Bíblia registra. O diabo é um ser criado. Ele era Lúcifer, criado por Deus. Cai, continua caído e continua sendo um ser criado. Ele não é autoexistente, ele não é pré-existente, ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é todo-poderoso, porque somente Deus tem esses atributos. Então ele está debaixo de quem? Eu quero que você entenda isso. Satanás não tem carteira profissional, né? Assinada de autônomo, ele não tem isso. Ele não é autônomo. Ele não é microempresário autônomo, não é. Ele está debaixo da soberania de Deus. E nós vamos ver isso hoje aqui. 4 exemplos que você fala, como é que eu não vi isso na Bíblia? Você vai ver isso hoje, no que acontece hoje conosco. E eu quero pegar exatamente esse exemplo de Jó para trazer para nós essas questões. Então, ele está debaixo da autoridade de Deus. Em algumas circunstâncias, e a critério de Deus, ele é usado como uma ferramenta. E eu quero que você guarde essa palavra, ferramenta. O que é uma ferramenta, gente? O que é uma ferramenta? Fala para mim uma ferramenta que você tem em casa. Um alicate, uma chave de fenda, o que mais? Uma tesoura. Uma tesoura é bom, né? O que mais? Um alicate de unha, ou não é? Não é uma ferramenta. É uma ferramenta. Martelo. Um martelo. Percebe? Eu quero que você grave essa ideia da ferramenta. Porque não é Roberto Lira que está dizendo isso, não, tá? Você vai ver que o próprio Lutero Martinho Lutero, lá na Reforma, ele vai dizer algumas coisas que eu vou citar aqui. Muito bem. Vamos ver alguns detalhes sobre isso. Quer dizer, os ventos soprados, quer dizer, pegamos aquele texto lá do capítulo 1, 18 e 19, dos ventos soprados, do tufão que foi soprado, do ciclone, como você quiser, né, sobre a casa onde estavam os filhos de Jó. Esses ventos soprados por Satanás sobre os negócios de Jó e sobre a sua família, sem dúvida, teve o poder, né? Teve e tem um poder devastador, porque tinham um objetivo de induzir o patriarca a blasfemar contra Deus. E eu quero chamar a tua atenção porque Jó, como nós, ele não sabia da disputa de Satanás com Deus. Ele não sabia. Ele nunca ficou sabendo. Nem Satanás falou para ele, nem Deus falou para ele. Olha, nós somos numa briguinha aqui cósmica, uma briga cósmica entre Deus e Satanás, e você está no meio dessa história. Ele não ficou sabendo disso. Nós é que sabemos. Nós sabemos. Porque nós estamos lendo. Mas ele não sabia de nada disso, né? Então, veja, a decepção de Satanás tem a ver exatamente com a indução ao sofrimento, mas Jó não blasfema contra de Deus, né? Quer dizer, Jó demonstra que e aí tem uma coisa importante para nós. Jó vai demonstrar que é possível uma devoção nossa sem receber nada em troca. Essa é a base. A base da fé cristã é exatamente essa. E eu e você passarmos pelo sofrimento e pela tribulação, mesmo sendo servos fiéis ao Senhor, permanecemos na nossa devoção a Deus sem receber nada em troca, sem barganha. Essa é a ideia. A ideia do livro de Jó traz no seu bojo exatamente essa característica. E o que Deus havia falado sobre Jó era verdade. Aliás, não podia ser mentira, porque Deus não mente. Era verdade. E Jó creu que Deus estava, sim, no controle e que ele iria se submeter àquela vontade soberana de Deus, seja ela de que forma ela se apresentasse ou aparecesse para ele. Deus seria louvado, né? Mas eu quero compartilhar com vocês estão me vendo aí, quero compartilhar aqui a nossa tela,
que vai trazer essa ideia de que o próprio Senhor vai dizer lá na frente, o próprio Senhor Jesus, que Satanás veio que o ladrão veio, o texto diz assim, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu quero que você perceba o seguinte, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, há uma demonstração de poder, inclusive para causar doenças. Quando Lucas narra a história, eu já inclusive preguei sobre isso, quando Lucas narra a história da mulher encurvada, lembra da história da mulher encurvada? Que é, inclusive, lá do Celebrando, uma das mensagens do Celebrando da Recuperação, né? Lá no dia, naquele dia especial, todos se reúnem e tal. E eu me lembro que uma vez a gente estava conversando sobre isso. Lucas vai narrar essa história da mulher encurvada, que era encurvada pelo quê? Era um espírito de enfermidade, um demônio, que tinha se alojado no corpo daquela mulher e fazia com que ela andasse encurvada havia quantos anos? 18 anos. E o Senhor Jesus, então, chama ela à frente. O Senhor está numa sinagoga, num dia de sábado, e ele vê a mulher, talvez lá no fundo, né? Se escondendo das pessoas, envergonhada, e ele chama a mulher à frente, toca nela, o demônio cai fora, e a mulher fica curada, fica direita, se endireita. Ela que andava assim, passa a ficar assim. E o Senhor Jesus, novamente, não é ninguém, a não ser o próprio Senhor Jesus, que vai dizer, não era para libertar essa filha de Abraão do poder de Satanás? Então, é claro também que há um poder maligno nas doenças, há. Agora entenda, você que está comigo, você que está no YouTube, você que está comigo aqui no presencial, já temos várias pessoas aqui no presencial, sejam muito bem-vindos, tá? Para quem chegou. Eu não estou dizendo, e ninguém vai dizer, isso não significa que todas as doenças estejam diretamente relacionadas a uma atuação maligna. Ninguém está dizendo isso, eu não estou dizendo isso. Mas ela existe. Mas ela existe. E aí precisamos ter o quê? No nosso contexto hoje de Novo Testamento, precisamos ter o quê? O discernimento para perceber o que é e o que não é. Certo? Muito bem. E aí, aproveitando a história da mulher encurvada, eu quero falar um pouco da mulher de Jó. É claro que todo mundo se preocupa com essa história da mulher de Jó, né? E, evidentemente, também traz uma série de colocações sobre isso e faz, né, falando sobre as questões relativas à participação da mulher de Jó nesse drama. E eu quero, então, compartilhar com você essa tela que está aí, você que está vendo aí, quando diz o texto do capítulo 2, versículo 9. Então, sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. E aí tem uma discussão grande sobre isso. E você está vendo aí essa tela, e eu quero explicar isso para você. Sabe por quê? Existem duas correntes de pensamento, de comentaristas, de intérpretes, tanto do hebraico antigo, como também do ponto de vista hoje, da própria literatura a partir do hebraico, que vai dizer o seguinte, o termo Barak, que não é o Obama, evidente, né? É Barak, que é um termo hebraico. Essa palavra, que está lá no original, ela tem um sentido de prostrar-se e abençoar. Então, muito já foi dito sobre essa expressão da mulher de Jó, né? E há aqueles que demonizam a ação dessa mulher, quanto a outra corrente, a outros que dizem que ela é inocente nessa história. Aqueles que saem em defesa da mulher de Jó argumentam que essa palavra hebraica, barak, ou barak, ela possui o sentido de abençoar, e não de
amaldiçoar ou blasfemar. E por isso alguns comentaristas dessa linha que você vai encontrar pessoas falando isso, você vai encontrar livros escritos sobre isso. Você vai encontrar alguns livros que defendem essa posição, que ela não disse isso. Aliás, tem vídeos no YouTube dizendo exatamente isso, que ela não disse que era para amaldiçoar a Deus. Você vai encontrar. Não vou mandar você procurar, mas você encontra, se você procurar. Você vai encontrar vídeos e livros escritos, né, falando isso, de que ela não mandou ele amaldiçoar. Então, alguns comentaristas vão entender que a mulher de Jó aconselhou, na verdade, o seu marido a abençoar a Deus, reconhecendo que, em algum momento, após aquela doença terrível, a vida seria tirada dele. Então, uma das últimas questões seria abençoar a Deus. Então, esses que pensam assim não vão exatamente achar que o que ela fez foi loucura, né? Pelo contrário, no momento de fragilidade dela, da mulher, né, ela pudesse dizer isso para o seu marido. Mas, como toda questão, tem um outro lado essa questão. E aí eu quero a sua atenção para isso, porque essa palavra, o uso dessa palavra barak, lá no original, e que você encontra no original realmente, que é abençoar, como você vai encontrar a palavra kalal, ou kalal, que é amaldiçoar no hebraico. E alguns vão dizer, deveria estar escrito kalal e não barak, lá no original. Então, veja, toda língua tem os seus, a sua maneira de fazer o seu jogo de palavras, né? As expressões idiomáticas, como nós dizemos assim. E no caso do hebraico, existe um eufemismo, que é exatamente a ideia do eufemismo, dizer o contrário daquilo que está se afirmando, que é exatamente a característica daquilo que é um eufemismo. Então, a razão do uso desse eufemismo está na recusa, porque, veja, o livro foi escrito por um escriba, certo? A gente não tem certeza que Jó escreveu. Pelo contrário, há uma ideia de que essa história foi contada, recontada, até porque Jó estava lá, né, como sendo um dos patriarcas, aproximadamente 1.800 anos antes de Cristo, aproximadamente, 1.500 anos antes de Cristo. Essa história foi contada, não havia escrita necessariamente, e quando ela foi escrita por um escriba, evidentemente, e esse escriba judeu, porque isso foi escrito dentro de um contexto judaico, evidentemente, o escriba judeu ele tinha dificuldade para escrever algo sobre como amaldiçoar ou blasfemar em relação a Deus. Quer dizer, usar essas palavras na escrita era, no mínimo, desrespeitoso quando se transcrevesse algo dessa maneira. Então, a gente vai explicar de que forma. Explica-se isso como. A palavra barak tinha o sentido de abençoar, como está em Jó 1,5. Quando você pega Jó 1,5, ele vai dizer assim, pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus. Então, não haveria necessidade de Jó ficar preocupado a ponto de oferecer sacrifício de louvor dele se fosse apenas um significado de bênção. Como é que os filhos, né, pecam e, de repente, aquilo se torna como se fosse uma bênção, abençoar, dizer, fazer sacrifício para abençoar? Não, é porque algo aconteceu negativamente. Então, entende-se que esse termo hebraico ele é usado no original como um antônimo. O que é um antônimo? Exatamente o significado do contrário do abençoar, né? Quer dizer, o eufemismo da parte do escriba, no caso. Então, uma outra explicação é, não teria sentido Satanás argumentar que a queda de Jó aconteceria em consequência de ter abençoado a Deus. Ninguém cai porque abençoou a Deus, cai porque amaldiçoou. Então, esse é o sentido da palavra, na expressão idiomática no hebraico, né? Um outro texto de Jó, também, 2,10, também traz essa ideia, que se a mulher tivesse aconselhado a bendizer a Deus, ao invés de amaldiçoar, Jó não teria razão de dizer, você está falando como louca. Você está falando como louca. Ele não diria isso, se fosse sentido de abençoar. Eu estou explicando isso porque muita gente vai levantar essa questão com você que está estudando o livro de Jó, você vai ver gente escrevendo e falando isso
no intuito de dizer que não, que ela estava abençoando e tal. Isso não é verdade. Quando você analisa esse contexto todo, que nós estamos conversando aqui, por isso fiz questão de trazer, até porque a gente quer falar, discutir essas questões, você vai se defrontar com essas situações. Em 450 depois de Cristo, um dos pais da igreja disse uma coisa que eu também entendo. Ele acreditava que Satanás usou o conflito que a mulher de Jó viveu como uma espécie de uma porta aberta para Satanás entrar, não para que ela pudesse confortar Jó. Eu quero chamar a tua atenção, né? Porque muita gente pergunta isso. A mulher de Jó morreu ou não? Essa é a grande pergunta. Eu quero dizer para você que, nesse primeiro momento, eu entendo, como muitos comentaristas entendem, inclusive esse pai da igreja aqui, que Satanás preservou, porque, veja, ele não matou os filhos? Não poderia matar a mulher também? Sim ou não? Sim. O que se entende, eu entendo desta maneira aqui. Exatamente isso. Ele preservou aquela mulher, a esposa, por quê? Porque ele queria usá-la não para confortar Jó. Porque o que uma mulher faz no meio de uma situação dramática como ele estava vivendo? Uma mulher de bom juízo confortaria o seu marido. Vem cá, meu bem. Olha, senta aqui, vamos conversar. Então, Satanás preserva essa mulher da morte, não para que ela confortasse, mas para induzir e propor a ele que ele blasfemasse de Deus. Porque o objetivo de Satanás era esse. E ele vai usar todos os meios possíveis e imagináveis para que você tenha uma atitude como essa de Jó, por exemplo. No intuito de blasfemar, no caso. Né? E aí eu quero mostrar para você um pouco de Satanás, não sei se você tinha parado para pensar nisso, como um analista de comportamento humano. Nós temos uma psicóloga aqui, de carteirinha, não só de carteirinha, mas de experiência. E eu cheguei até a comentar isso com a Vilma também. Né? Satanás como um behaviorista, um comportamentalista. Alguém que analisa o comportamento humano e trabalha, porque nesses capítulos iniciais de Jó, ele vai exatamente colocar algumas questões comportamentais acerca de quê? Do comportamento humano. Como é que nós nos comportamos? Veja, eu não estou aqui falando de Jó, não. Nós estamos falando de nós, como pessoas. Jó é um arquétipo. Ele é uma figura colocada na Bíblia para que a gente possa se identificar. Então, o que é isso? Só fazendo muito rapidamente, o behaviorismo é uma filosofia da ciência do comportamento humano. E esse comportamento é o resultado de quê? De duas coisas, de experiência e de condicionamento. E muitas vezes o ser humano ele é condicionado a certas situações, certas circunstâncias. Muito rapidamente, não estou aqui a fim de aprofundar isso não, mas, tipo assim, o que está sendo dito aqui é que essa tese do comportamento humano sugerida por Satanás é de que Jó foi condicionado a amar a Deus. De que forma? Se a recompensa que é dada a Jó fosse tirada, a fé dele iria sucumbir. E aí nós podemos entender que essa foi a tese de Satanás que foi testada com Jó. Eu não posso deixar de falar dos nossos cachorrinhos. Não é assim? Nós condicionamos. A Vicky, lá em casa, a cachorrinha da Mabel, ela é condicionada. Você dá um biscoitinho, você dá um negocinho para ela, vem cá, faz assim, e dá um biscoitinho, ela faz o que você quer. Senta.
Dá o biscoitinho, senta. Deita. Biscoitinho. Só um detalhe, não estou comparando aqui raças, absolutamente. Mas o ser humano tem um pouquinho disso. E a tese que ele levantou foi essa. Ó, do ponto de vista do texto bíblico, vai dizer, vem cá, você cercou Jó de tudo. Você deu biscoitinhos para ele toda hora e todo instante. Você deu o melhor DAS, DS5 lá, do Senado Federal para ele. Você deu uma mulher linda, maravilhosa, ele que teria mandado, né? Você deu filhos, você deu a Ferrari do ano para Jó. Não sei se tinha Ferrari nessa época, não tinha, né? Um bom camelo. Você deu tudo para ele, você condicionou a ele te honrar. Ele te serve. Satanás fez isso ou não fez? Vamos falar sério. Fez isso ou não fez? Fez. Falou com quem? Falou com Deus. Vem cá, Deus. Você dá tudo para ele, claro que ele vai te servir. Tira o condicionamento dele, a recompensa dele, e o condicionamento vai cair por terra. Ele vai blasfemar na tua cara, na tua face. Satanás disse isso. Percebe o que eu quero dizer? Então, veja comigo. Eu quero aplicar isso para nós. As tribulações de Jó elas podem ser consideradas como um teste crucial da nossa liberdade, da liberdade humana. Será que as nossas vidas realmente assim, importam? Às vezes nós queremos crer de um modo diferente dessa análise comportamental que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente sabe que tem escolhas difíceis para fazer na vida, escolhas complicadas, e o livro de Jó ele vai trazer exatamente essas escolhas humanas para nós pensarmos. E que a fé de alguém vai fazer diferença nesse contexto, que é o que aconteceu com Jó. E eu quero chamar a sua atenção, porque a verdadeira, o que está nos bastidores do livro de Jó é exatamente essa questão. Uma queda de braços de Satanás com Deus. Sabe? Entenda uma coisa, Deus não está numa luta cósmica com Satanás, não. Deus está no lugar dele, no seu trono, e Satanás foi lá cutucar situações a partir daquilo que Deus disse. Então, o que eu quero dizer para você é que, acima de tudo, há um papel, sim, para nós, como seres humanos, para nós escolhermos e desempenharmos também. Né? Muito bem, então eu quero ver com você algumas dessas chamadas insinuações de Satanás que eu trouxe aqui para nós olharmos, e eu quero já compartilhar com você essas insinuações de Satanás. Além das teses que nós vamos ver, quero que você analise comigo essas insinuações. Nesse contexto todo, Satanás está insinuando duas coisas. Primeiro, que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber dessas pessoas a adoração. Ele está insinuando isso. Percebe? Quando você extrai o texto e aprofunda no texto, você entende que ele está insinuando isso. E não é o que acontece muitas vezes ao nosso redor. Quando você olha para a teologia da prosperidade, que não é uma teologia, é mais uma teoria do que uma teologia, você vê isso. Gente querendo que Deus faça as coisas como se fosse um grande suborno de Deus para trocar com ele a adoração. Mais do que isso, no caso de Jó, Satanás está dizendo que Deus não é honesto, que Deus precisa comprar o louvor dos homens. Ele está dizendo isso. Comprar de que forma? Para obter essas bênçãos especiais. Satanás se levanta contra o quê? Contra o caráter de Deus. O acusa e questiona as motivações dele, de Deus.
A segunda insinuação que Satanás faz é sobre Jó. Ele insinua que Jó serve a Deus por interesse. E aí vem aquela questão comportamental, da análise comportamental. Eu tive um professor que falava isso. Satanás é velho de velho. É aquela musiquinha que você conhece. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Pois é. Essa musiquinha é exatamente de um cara associado a Satanás, que era teólogo, né? Você sabe o nome dele, era teólogo, estudou teologia, depois partiu para um outro ramo. Mas é exatamente essa ideia. Satanás é velho de velho. E ele conhece o quê? O comportamento humano, ele conhece o comportamento humano, né? Então ele insinua que Jó, e não só, vamos nos colocar no papel dele, que nós servimos a Deus por interesse. Então ele está dizendo que Jó não é honesto também. E também está levantando essa questão. Olha, Jó não é honesto, não. Né? Porque a devoção dele não passa de uma barganha com Deus. No fundo, ele está dizendo isso. A insinuação é essa. Então, veja, Satanás acusa Jó de ser utilitarista. O que é uma pessoa utilitarista? Aquela que se aproxima de Deus não pelo que ele é. Aliás, tem música sobre isso, não é, Edson? Mas por aquilo que ele pode dar. Isso é um crente utilitarista. Se aproxima, se é que é crente, né? Não sei. Se aproxima de Deus não pelo que ele é, mas pelo que ele pode dar. Então, na verdade, Satanás está defendendo a tese de que todo mundo, e aí vamos entender isso, ele está dizendo que todo mundo serve a Deus por algum interesse egoísta. Pronto, é isso aí. Talvez essa seja a nossa pergunta. A pergunta que nós devemos fazer para nós hoje. Por que nós servimos e adoramos a Deus? Por que você é um cristão? Por quê? Fala sério, por que você é um cristão? Essa é a pergunta que deve ser feita hoje, aqui diante dessa questão. Eu quero dizer para você que isso não mudou. Hoje isso não mudou. As teses de Satanás não mudaram. E aí vem a pergunta que eu acabei de fazer para vocês. De que maneira? Por quais motivos nós servimos e o adoramos? O que estamos fazendo, né? E eu quero avançar nessas teses aqui. Essas teses são muito interessantes. Eu quero avançar nessa primeira tese, quero compartilhar aqui com você. Essa primeira tese que é muito interessante. Ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. Vamos falar todo mundo junto aqui para animar um pouquinho? Tirar o sono de vocês? 1, 2, 3. Ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. Ele está levantando esta tese. Quer dizer, Satanás suspeita dos verdadeiros motivos da fidelidade de Jó. E aí, no capítulo 1, versículo 9, pode olhar a tua Bíblia aí, versículo 9. Ele vai dizer, será que Jó teme a Deus sem intenções? A acusação de Satanás reduz Jó a um homem egoísta, avarento, ganancioso, que faz o quê? Que faz da religião apenas uma plataforma para se enriquecer. E depois de apontar acusações contra Jó, Satanás se volta contra Deus e diz exatamente aquilo que a gente tinha falado antes, no versículo 10, né? Por acaso tu não tens protegido de todos os modos a ele, sua família, tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra das suas mãos, seus bens se multiplicam sobre a terra? Satanás está insinuando que ninguém adora a Deus por motivos puros, mas que sempre tem algum interesse ou retorno financeiro. Ou seja, a espiritualidade dessa pessoa não passa de um meio para conseguir alcançar favores imediatos. O relacionamento com Deus é apenas uma forma mais rápida para enriquecer. É mais ou menos isso. Que é o que a gente vê aí fora.
E aí tem um ponto importante. Satanás está dizendo o seguinte, que o dinheiro é o grande vetor da espiritualidade dessa pessoa. Percebe? Essa é a primeira tese. Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Qual é a segunda? A segunda é: ninguém ama mais a Deus do que a família. E aí vem um negócio interessante, porque Jesus vai contrapor isso lá nos evangelhos, assim, quem amar mais o quê? O seu pai, a sua mãe, a sua filhinha maravilhosa e outras coisas mais, não é digno de mim, de ser meu discípulo. É interessante isso, né? Porque a tese de Satanás é: ninguém ama mais a Deus do que a família. Jó não tinha somente bens, ele tinha 10 filhos. E nós já vimos na aula passada que a maior riqueza de Jó não eram propriedades, rebanhos, camelos, escravos, ovelhas. Não, era a sua família. Jó era um homem rico? Sim, ele era um cara rico. Era um homem mais rico do Oriente. Mas ele também era um cara piedoso, se importava, como nós já vimos, com a salvação, santificação e intimidade de seus filhos com Deus. Tudo isso fazia parte desse contexto de Jó na família. Jó era um homem de oração, tinha profundo compromisso de honra, né, com o nome de Deus. Então, veja, depois de sofrer o golpe da falência, né, que faliu, Jó sofre a dor do luto pelos 10 filhos mortos no mesmo dia. É um pai arruinado financeiramente que precisa sepultar 10 filhos no mesmo dia. Como é que esse homem volta do cemitério? Como é que ele recomeça a sua vida? Como é que ele encontra alento para dar os primeiros passos? Será que Satanás estava certo em dizer que ninguém ama mais a Deus do que a família? Esse é o questionamento que está sendo levantado aqui. E talvez seja o questionamento que... Eu conheço gente, eu conheço pessoas que, por causa da morte de uma filha, por uma doença de um câncer, eu me lembro dessa família ter simplesmente jogado a sua fé na lata do lixo. Tem razões para isso? Tem razões. E essa é a tese que está sendo levantada. Será que ninguém ama mais a Deus do que a própria família? Será que Jó ia se revoltar contra o Altíssimo, atribuindo a ele as desgraças acontecidas? Será que Jó pecaria contra Deus ao sofrer essa amarga perda dos 10 filhos? Mas a reação de Jó, depois da notícia da morte dos filhos, que nós lemos, inclusive, vamos ler novamente, foi prostrar-se, cobrir-se de pó e adorar a Deus, que é Jó 1:2, basicamente o texto mais clássico que está colocado aí. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia, foi raspar a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui tem 3 atitudes que eu quero discutir com você. 3 atitudes que estão diante da nossa realidade de vida. Primeiro, Jó tinha a convicção de que os filhos são um presente de Deus. É Deus quem os dá e só Ele pode tirá-los, né? Os filhos são herança do Senhor. Eles vieram de Deus, pertencem a Deus e devem ser entregues e consagrados ao Senhor. A segunda convicção que Jó tinha é de que Deus é soberano para tomar os filhos conforme o seu perfeito propósito. Não importa se os agentes da vida ceifam a vida dos filhos e se esses agentes são perversos. Só Deus tem o poder de tirar a vida e tirar. Até nas grandes tragédias é Deus quem está no controle. A terceira convicção que ele tinha é que nós devemos adorar a Deus pelos nossos filhos, seja na vida ou seja na morte. Deus não é Deus apenas das horas alegres, né? Mas também das horas difíceis, das horas tristes. Deus é digno de ser adorado, não apenas na hora do nascimento, mas também na hora da morte.
Ou seja, a adoração a Deus ela é incondicional e ultra circunstancial. Ela não está submetida às circunstâncias. Muito bem, vamos ver então a tese 3. A tese 3, que está sendo colocada por Satanás, é: ninguém ama mais a Deus do que a própria pele. Por que essa tese é levantada, né? Ninguém ama mais a Deus do que sua própria pele. Abre comigo lá, capítulo 2, 4, 5. Aliás, eu queria que alguém que estivesse aí no Zoom lesse esse texto. Abre sua Bíblia aí, 2, 4, 5, enquanto eu tomo um gole d'água aqui. Por favor, rapidamente. 2, 4, 5, pode ler. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Em frente. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então, entenda, Satanás perdeu o primeiro round, quando ele toma os bens, e ele alegava que Jó blasfemaria, e isso não aconteceu. Então, a insinuação agora é de que ele mantém a sua fidelidade porque foram os outros que sofreram, e não ele diretamente. Se Jó fosse tocado na sua própria carne, então toda a sua fidelidade, segundo essa tese, né, cairia por terra, ou seja, ninguém ama mais a Deus do que a própria pele. É interessante porque Satanás se vale de um ditado da época que se dizia exatamente isso, pele por pele. Os comerciantes usavam exatamente essa ideia. A pele do animal valia muito dinheiro. Acho que vale até hoje, inclusive, vale muito dinheiro. O couro, principalmente. Então, o corpo do homem é uma coisa mais valiosa que ele possui. E tocar no corpo é, de fato, a essência de tudo quanto o homem valoriza. Quando nós paramos para pensar, hoje eu levantei da cama, fui mexer no meu pé, tal, virei assim, levantei. Quando eu levantei, que fiquei em pé, a minha dor da coluna voltou. Falei, meu Deus, hoje, no sábado, eu ficar andando todo troncho, todo esquisito, tendo um monte de coisa para fazer, pele por pele. Né? Quer dizer, toca, você sente dor, você começa a balançar. Que tem a ver essa questão do amor próprio, né? Um sentimento inato de defesa natural, você se defende. E a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, tem que fazer um exercício. Eu faço sempre um exercício de coluna, por causa do ciático e tal. E fui fazendo exercício, tomei um Torcilax, né? Não estou dando receita não, tá, gente? Tomei meu Torcilaxzinho, né? Para dor, assim. Aí melhorei. E hoje estou bem aqui, agora de noite, depois de praticamente 12 horas, 10 horas, eu estou bem. Mas tem a ver com isso. Tocar na pele, tocar nos ossos, tocar na carne é a forma mais direta e profunda de atingir alguém. Isso é um fato. E não é apenas na saúde, né? Mas de uma forma mais aguda e dolorosa também. Satanás estava insinuando que na dor, aí tem um ponto, que diante da dor, ninguém consegue ser fiel a Deus. Esta é a insinuação. Essa é a tese satânica. Ninguém ama mais a Deus do que sua própria pele. Ele levantou essa questão. Então, o Satanás está fazendo o quê? Ele está fazendo marketing, ele está fazendo propaganda do seguinte: no sofrimento, os valores do homem, os valores da pessoa mudam. Mudam.
Satanás está duvidando da firmeza de Jó, quando os canhões do sofrimento apontaram para ele. E o atingiram, né? Não somente no bolso, no camelo que morreu, na casa que caiu, nos filhos que morreram, mas agora é nele, no seu corpo. Eu quero fazer um parênteses para... Eu li isso alguns anos atrás, um comentarista falando sobre a doença de Jó. Ninguém tem certeza exatamente de que doença era essa doença hoje, no contexto moderno da medicina. Mas esse comentarista, que é também dessa área médica, ele disse, olha, existia na época um tipo de doenças que poderia ser chamada como elefantíase. A elefantíase era uma espécie de uma infecção purulenta em que a pele da pessoa ela ficava toda quebrada, como a pele de um animal, rachada e inchada, por isso elefantíase. E a pessoa ficava deformada, aquilo virava como se fosse purulenta, com pus, então, né? Por isso o texto diz que ele pegou um caco de telha para se raspar, porque além de muitas vezes coçar em um momento de cicatrização, havia também a questão de tirar aquela pele para ver se nascia uma pele. Lembra do cascão? Daquele cascão que você tinha quando você raspava o joelho no chão? Ficava aquele cascão, depois caiu o cascão e você tirava para ver se nascia a pele nova? Essa é a ideia. Só que era uma coisa purulenta. O texto vai dizer lá na frente, o texto de Jó, que ele diz que das suas feridas sai pus. Não, é uma coisa maligna, de fato. É algo maligno. Então, nesse contexto, estou tentando aqui explicar, né, de forma muito simples, o sofrimento dele nesse sentido do pele por pele. E eu quero tocar numa questão que eu acho que é importante você dizer. Muita gente vai levantar hoje, né, na questão da chamada batalha espiritual, dessa luta espiritual, aqueles que defendem uma visão maniqueísta, né, que entre o bem e o mal, aquela visão é uma coisa ou outra, que colocam, inclusive, Satanás como um Deus caído. A visão maniqueísta é exatamente essa, de que Deus e Satanás como um Deus caído, mas Satanás é um ser criado, como nós já dissemos, um anjo caído, não é Deus. Não tem os atributos da divindade, né? É limitado no tempo, limitado no seu poder, limitado também nas suas condições. O fato é que nós precisamos entender que Satanás é descrito nas Escrituras como opositor e acusador de Deus, e acusador nosso. É o Deus desse século, o príncipe das potestades do ar, o pai da mentira, o ladrão, o assassino, o tentador, o destruidor, veio para matar, roubar, destruir. Satanás tem uma corja demoníaca a seu serviço, é verdade? É. E aí Paulo vai dizer, mas a nossa luta não é contra seres humanos, é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Tudo isso é verdade. Mas a terceira tese de Satanás, ela foi derrubada. Jó provou amar mais a Deus do que a si mesmo. Deixou patente que amava mais a Deus do que a própria pele. Isso que a gente estava conversando aqui agora, né? Eu quero citar aquilo que Lutero diz, agora eu quero citar. Tem a ver com isso aqui, porque eu quero introduzir uma ideia que vai nos levar para a conclusão dessa nossa conversa. Lutero, o autor da Reforma, um dos autores da Reforma, mas o principal autor, com as suas 95 teses, ele diz o seguinte: Satanás é um cão na coleira de Deus. Para pensar nisso. Satanás é um cão, é um cachorro na coleira de Deus. Só pode ir até onde Deus lhe permite ir. Não é assim que você faz com o seu cachorro bravo? Né? Então, nós vamos olhar alguns textos e ver que há uma outra utilização, e agora sim.
como Satanás como ferramenta, né? E eu quero compartilhar exatamente essa ideia da ferramenta. Satanás como ferramenta usada como permissão de Deus. E eu quero te mostrar isso não com palavras minhas, mas com palavras do texto bíblico. Então, a primeira ideia, inclusive eu coloquei aqui a frase para você ver, a frase de Martinho Lutero, né? A primeira utilização como ferramenta é uma ferramenta para juízo punitivo. Onde é que está isso? Queria que você ficasse atento com a sua Bíblia aí, você que está comigo aqui no YouTube, aqui no Zoom, aqui presencialmente. 2 Coríntios 4:4. Abra sua Bíblia aí. E você que está comigo no Zoom, leia esse texto, 2 Coríntios 4:4. Veja como esse texto traz a ideia de Satanás como uma ferramenta para juízo punitivo. Lembrando que é texto do Novo Testamento. É um texto que Paulo vai escrever sobre o Deus deste século. Queria que você lesse aí, por gentileza. Leia aí. Vamos lá? Nós, quais o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça uma luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Evangelho está encoberto para aqueles que estão perecendo, como diz o texto, de uma outra maneira, né? Ele está encoberto por quê? Porque o Deus, com D minúsculo, da presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes. Então, uma ferramenta usada com juízo punitivo. E é interessante, porque às vezes você não entende por que aquele parente seu não se converte. Aquele tio, aquela tia, aquele primo, às vezes até o pai, a mãe, não sei. Por quê? A explicação está aqui. Há uma cegueira promovida por o Deus deste século, que é usado com permissão de Deus como ferramenta, como juízo punitivo nas pessoas. Porque muitos deles se recusam a ver a luz do Evangelho. Porque o Evangelho é anunciado, sim ou não? O Evangelho é anunciado. E as pessoas trancam muitas vezes o seu coração. Você quer ver outro texto? Abre lá em Marcos 4:15. Esse texto ele é fantástico nesse sentido. Marcos 4:15. Pode ler. Marcos 4:15, gente, vamos lá? O que está dizendo aí, pessoal? Eu vou sintetizar aqui, já que vocês não estão achando aí. Marcos 4:15. Lá no versículo 19 vai dizer o seguinte: a semente que caiu à beira do caminho. Sim ou não? Está escrito isso aí? Perfeito. Quem está falando isso? É o Senhor Jesus, que está falando isso numa parábola do semeador. Quem é o semeador? O semeador é o próprio Senhor, que semeou a palavra. E aí são 4 situações dessa semente semeada. Uma delas é a semente que cai à beira do caminho. O que o texto fala? De que o maligno arrebata, vem lá as aves e recolhem, comem a semente caída à beira do caminho. E aí, na explicação, o Senhor Jesus vai dizer: o maligno arrebata o que foi semeado no coração. O semeador semeia a palavra, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, então, o seu coração, onde a palavra foi semeada. Mas assim que a ouvem, na hora que a pessoa ouve, ela sai, se distrai, Satanás vem e toma, come, arranca a palavra semeada. Está escrito isso aí no seu texto? Está, não está? Exatamente dentro dessa ideia. Por isso, muita gente ouve, e parece que não faz efeito. Porque há uma permissão para Satanás, como ferramenta,
ser usado nessa questão. Certo? Muito bem. O segundo ponto aí, eu acho que eu interrompi né? O compartilhamento, e agora eu estou mostrando novamente a segunda tipo de ferramenta. A ferramenta para refinar o fiel. O fiel, hein? Quem é o fiel? Aquele que serve o Senhor. Ok? Isso está lá exatamente Jó 1,12, quando diz assim: então Deus declarou ao acusador, o Senhor Yahvé declarou ao acusador, concedo-te poder para destruir tudo que ele possui. Apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satanás deixou a presença do Senhor. Então, Satanás usado como ferramenta, com a permissão de Deus, para refinar. Lembra da história da peneira? É exatamente a ideia da peneira, de refinar. Né? Refinar quem? Refinar o fiel. O terceiro contexto de ferramenta é este aqui, ferramenta usada com permissão de Deus para disciplinar os desobedientes. Lembra que a primeira questão foi usada na questão dos que são, daquele que é fiel. O primeiro momento, aquele que é semeado a semente. O segundo momento, naquele que é fiel. No terceiro momento, ao desobediente. E é interessante que eu quero que você leia esse texto aí. Alguém que esteja aqui, vamos ler esse texto? Bem altinho aí. Lê para a gente bem alto. 7 a 10. 1 Samuel 18, 7 e 10. Aliás, 9 e 10, tá? Desculpa. 9 e 10. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão. 11. E atirou. E atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Eis a questão. Então, Satanás sendo usado, você vê que aí é um espírito maligno autorizado por Deus, que toma Saul, enquanto Davi está lá tocando a harpa, e Saul tem um acesso de fúria. Pega a lança que está na mão, os reis tinham, né, perto do seu trono, e joga a lança, falando: vou encravar Davi na parede. Que loucura é essa? E aí você percebe o seguinte: dentro desse texto há uma referência que diz o seguinte: e desse dia em diante. Porque o que ocasionou isso aqui? Essa é uma história das batalhas que Davi e Saul lutavam em Israel, e as mulheres das tribos começaram a cantar, fazer uma música e cantar, né? Tipo assim, Saul venceu seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. E começaram a cantar, e aquilo virou, né? No WhatsApp da época, ficou na boca de todo mundo. No Facebook, no Instagram da época, né? Aquilo literalmente viralizou. E Saul ouviu no palácio o que estava sendo cantado a respeito dele. Aí ele falou: vem cá, estão me dando 1.000 para mim, que sou rei, e 10.000 para esse garoto aí que negócio é esse? E aí o texto vai dizer no capítulo 7, um pouquinho antes: Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Você percebe? E nesse sentimento de inveja, Deus permitiu o espírito tentar Saul e fazer com que ele fosse usado, né, como ferramenta, com permissão de Deus. Muito bem. Você quer ver mais? Dentro dessa questão da ferramenta usada com permissão de Deus, para disciplinar, porque Saul era desobediente a Deus.
Deus já tinha se afastado dele. Ok? Você quer ver mais? Leia aí, 1 Coríntios 5, 3, 5. 1 Coríntios, Paulo escrevendo, capítulo 5, 3, 5. Pode ler aí. Alguém tiver aqui, pode ler. Ou aí no Zoom, pode ler. Quero que você veja isso. Ora, quando vos reunides em nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Perfeitamente. Então, esse aqui é um outro texto muito forte. Esse homem aqui, que Paulo está entregando a Satanás, era um cara que estava tendo um relacionamento afetivo, amoroso e sexual com a esposa do seu pai. Né? O pai tinha se casado segunda vez, ele tinha uma esposa, e esse homem aqui, de 1 Coríntios 5, 3, 5, que estava na igreja, e a igreja não estava fazendo absolutamente nada a respeito, né? Paulo falou, olha, o negócio é o seguinte, eu, com o Espírito do Senhor aqui, na presença do nosso Senhor, eu tenho entregue esse homem a Satanás para que a carne dele seja destruída e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Por quê? Porque quando você lê o texto, você vai ver que a igreja, e não a igreja em si, mas a liderança não estava fazendo absolutamente nada a respeito. E o troço estava lá dentro, encruado dentro da igreja, lá, e ninguém fazia nada. E Paulo soube da história, alguém falou, Paulo, está acontecendo isso, assim, 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 sabe? Paulo nem conversou, falou, ó, a minha posição é essa. Porque ele já foi avisado, ele já foi dito sobre o que deveria se comportar, não está se comportando como um filho de Deus, então, ou seja, ele está sendo entregue a Satanás como ferramenta para disciplinar alguém que é desobediente. Okay? E finalizando, a última ideia aqui, dentro desse contexto de Satanás como ferramenta usada com permissão de Deus. A última aqui, que é a ferramenta para purificar os escolhidos. Né? Eu vou ler aqui, 2 Coríntios 12, 7, que é exatamente uma questão com Paulo, inclusive. 2 Coríntios 12, 7 diz assim, e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espírito na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Essa história aqui é interessante, porque quando você olha o que está atrás desse contexto, você vai ver que Paulo tinha um espinho na carne. Ele vai relatar isso nesse texto, 2 Coríntios 12. E esse espinho na carne, alguns vão dizer, né, isso não está escrito no texto bíblico, mas os comentaristas vão entender que era uma doença. Era uma doença e era uma doença nos olhos. Você se lembra quando Paulo caiu lá na estrada de Damasco e ele ficou cego durante 3 ou 4 dias e depois ele foi curado pela imposição das mãos de Ananias? Dizem, isso não está escrito na Bíblia, gente, dizem alguns estudiosos, a partir daí alguns intérpretes, que estudaram a história, inclusive, de Paulo, que ele foi curado, mas que ao longo da vida ele desenvolveu algumas questões com problemas de visão, problemas, de fato, complicados. E quando você olha esse texto, você vai ver que ele falou que orou várias vezes ao Senhor, e o Senhor disse assim para ele, a minha graça te basta. Tipo assim, fica frio. Eu não vou tirar isso de você. E aí Paulo vai entender que isso é um espinho na carne, ele vai dizer que é um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Mas por causa de quê? Para impedir, como ele diz o texto, que ele se tornasse arrogante, por causa da grandeza das revelações que ele tinha recebido do Senhor. E é verdade? É verdade. Paulo vai trazer revelações do Senhor, só fazendo um parênteses. Os 12 discípulos, ou melhor, os 11 discípulos, porque um se perdeu, tiveram revelações do Senhor
enquanto o Senhor estava aqui, nos seus 33 anos aqui na Terra. Percebe? Paulo teve revelações do Cristo glorificado, lá de Apocalipse, capítulo 1. Ele teve essas revelações do Cristo glorificado. E essas revelações, quando ele relata algumas coisas, e ele diz assim, que algumas delas ele não podia falar. Ele foi proibido de falar. Mas ele sabia dessas revelações. Então ele se sentia muitas vezes e poderia se tornar alguém arrogante por causa das revelações que Deus... E não é muitas vezes o que acontece com a gente. Eu sei, ninguém mais sabe, então eu sou muito bom. Sou um cara muito... Eu sou o cara. Eu sou chegado a ele. Percebe o que está sendo dito aqui? Então, Paulo entende que por causa disto foi colocado nele esse princípio, né, de alguém que o esbofeteia e que o coloca na mesma situação de um ser humano comum, igual a todo mundo, sujeito às dores, sujeito às lutas, assim como Jó. Pele por pele. Lembra da história do pele por pele? O princípio de Jó, dessa questão, se aplica no caso de Paulo, nesse texto aqui. Satanás como ferramenta para purificar o escolhido. Porque Paulo era escolhido, sim ou não? Sim. Então ele levanta essas questões e eu quero nesse momento, nós estamos finalizando. E eu queria que você parasse para pensar nisso. Em como isso está, muitas vezes, entrelaçado conosco, envolvido conosco, nessas questões que nós levantamos, tanto das teses de Satanás, como nessa questão do sofrimento, e nesta possibilidade que muita gente não entende. Por que acontece isso comigo? Né? Por que Deus permitiu acontecer isso, assim, assado e tal? Eu gostaria que nesse momento a gente orasse para a gente poder passar para o nosso segundo momento, que é essa discussão, a abertura para que você possa falar, discutir, abrir o seu coração e trazer suas dúvidas também. Vamos orar então? Senhor, neste momento eu quero te agradecer por esta palavra que foi possível trazer nesta noite para o teu povo que está aqui no Zoom, que está no YouTube, que está presencialmente aqui conosco. Te louvamos pela vida de cada um e nos permita termos o entendimento de como é que estamos vivendo, como é que estamos adorando ao Senhor. Ó Deus, quando nós somos tocados nos nossos bens, nas nossas posses, na nossa família, na nossa pele, como é que isso acontece conosco? Como é que o que isso representa, Deus, para nós? Nos permita entender isso hoje, que a gente não tenha mais dúvidas daquilo que o Senhor é soberano sobre nós, daquilo que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, daquilo que o Senhor permite que cada um de nós passamos, ó Deus, cada um individualmente na sua situação. É o que nós te pedimos neste momento, que a tua graça venha sobre nós aqui, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amigos do presencial,